Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar a leitura e os comentários do Novo Testamento. Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho então como é que nós vamos fazer essa leitura e comentário do Novo Testamento. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Não é exatamente a ordem em que os livros foram escritos, mas sim na ordem que quem fez o plano, que não fui eu, entendeu que os eventos aconteceram. Então vamos combinar, vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser esse Novo Testamento. Então nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Para quem não tem o cronograma, ele está lá no meu perfil, certo? Então o que nós vamos ver nessa leitura em ordem cronológica? Eu sei que muita gente nunca leu em ordem cronológica. É muito bom, porque a gente consegue entender o acontecimento, a ordem das coisas. É excelente. A gente entende o Velho Testamento, por exemplo, de uma forma muito mais profunda, lendo em ordem cronológica. Muita coisa se esclarece. Então nós vamos ler também desta forma o Novo Testamento, em ordem cronológica. Nós vamos ler os textos paralelos. Quando nós formos ler sobre uma parábola e ela está escrita também nos outros evangelhos, por exemplo, nós vamos ler todos os textos referentes àquela parábola. Quando nós estivermos em Atos dos Apóstolos, quando começarmos a ler sobre as viagens missionárias de Paulo, entre um capítulo e outro de Atos, nós vamos ler as epístolas que ele escreveu durante aquela viagem missionária. Então isso é muito bom, porque a gente consegue entender de uma forma mais profunda o que está escrito. Está bem? Isso significa que em alguns momentos pode ser que a gente vá mais devagar para entender melhor alguma coisa ou vá mais rápido. Isso também significa que além de nós comentarmos a leitura do dia, sempre estaremos trazendo algo a mais, porque muitas vezes dá tempo de comentarmos a mais. Nessa 1 hora de live, geralmente 1 hora, pode ser que passe um pouquinho, mas não é costume passar sempre de 1 hora, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos seguir exatamente o que está aqui. Nós vamos comentar Lucas 1 e aí João, capítulo 1, somente os primeiros 14 versículos. Vamos entender o que é que tem a ver essas duas passagens. Dando tempo, vou fazer então uma fala de introdução ao livro de João, ao Evangelho de João. Amanhã eu pretendo então fazer a introdução aos livros de Lucas e Mateus e Marcos, se der tempo. Eu vou fazer então a junção explicando sobre os 4 evangelhos e por que existem 4. E a grande pergunta, qual o evangelho é mais completo? Então tudo isso nós vamos falar no dia 3. Então nós vamos fazer assim, cada dia vamos fazer a leitura, o comentário, destacando os pontos principais, entendendo o que o texto tem a ver na ordem cronológica e conforme vai dando tempo, nós vamos trazendo mais conteúdo. Então, vamos fazer as introduções aos evangelhos a cada dia, vamos explicar por que tem os 4 evangelhos, e a cada dia da semana que vem, num dia nós vamos explicar o que é uma parábola, por que ela existe, para quem é essa parábola, por que Jesus pregou através de parábolas e tudo isso. Então, cada dia nós vamos falando de vamos chamar de conceito dentro do Novo Testamento. E aí tudo isso vai nos ajudar a aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. E quando a gente se aprofunda no conhecimento da Palavra de Deus, a gente também se aprofunda no conhecimento do Deus da Palavra. Não é só conhecer a Palavra de Deus, mas o Deus da Palavra. Vamos então para Lucas, capítulo 1. Em ordem cronológica dos acontecimentos que nós estamos vendo a Bíblia, não em que foi escrito. Por quê? E aí, só por curiosidade, do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, o que foi escrito primeiro
foi a Epístola de Tiago. Vocês sabiam disso? A Epístola de Tiago foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento e não Mateus, conforme a gente encontra na nossa Bíblia. Então, Tiago foi escrito aí por cerca de 45 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 10 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Os evangelhos vieram depois. Então, vamos lá para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1 o livro de Lucas em si. Ele tem capítulos longos, ele tem capítulos muito ricos de detalhes. E quando eu for fazer a introdução a Lucas, que vai ser amanhã, nós vamos entender por que é que tem tantos detalhes. Então vamos para o capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao 4, todos os versículos, para nós podermos entender então esse livro de Lucas. O livro leva o nome de quem escreveu, mas ele não escreveu no sentido de ser algo público para todo mundo. Ele escreveu especificamente uma carta pessoal. Havendo, pois, empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares, sendo os mesmos ministros da palavra. Pareceu-me também, depois de ter me informado com diligência e entendido todas as coisas desde o princípio, descrevê-los a ti, tudo por sua ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças a veracidade das coisas das quais já estás informado. Lucas escrevendo uma carta pessoal a um amigo, Teófilo. E ele fala o que então aqui? Que ele vai contar sobre fatos que já aconteceram e que ele não foi testemunha ocular. Lucas não estava vendo o que ele conta. Ele vai contar baseado em pesquisa. Nós vamos falar amanhã sobre isso. Então, nós precisamos ler Lucas desta forma, como uma carta de um amigo escrevendo para outro amigo. E o capítulo 1 de Lucas, por que é que ele vem então inicialmente no nosso cronograma? Porque ele vai contar as coisas, na visão de Lucas, desde o início. Nós vamos ver o ponto que contradiz com João, contradiz entre aspas. Nós já vamos ver isso, certo? Então, os primeiros 4 versículos estão nos situando, dando um detalhe importante de nós lermos Lucas. Temos que ler como algo pessoal. Pense no amigo escrevendo para outro amigo. É desta forma. E aí, dependendo do nível da amizade, é o nível de detalhe da história. Como é que você contaria uma história para mim? Quem só me conhece por aqui? Agora, como você contaria uma história para mim se nós fôssemos amigas aqui e morasse aqui em São José? É nesse nível. Lucas escreve uma carta pessoal para um amigo chegado. Então, ele dá detalhes. Vamos para o versículo 5. Existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. E olha que interessante aqui. Para quem assistiu às lives do Velho Testamento, principalmente do tempo da construção do Templo de Salomão, vai lembrar esse detalhe que está aqui, que muitas vezes as pessoas perguntam no versículo 5. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Que ordem que é essa? Lá em 1 Crônicas, a gente vê Davi querendo construir uma casa para Deus. E Deus fala: Davi, você não pode construir porque você tem suas mãos sujas de sangue. Então Davi não constrói. Ele obedece a Deus, ele aceita que ele não pode construir uma casa para Deus, mas ele faz todo o resto. Ele separa muito material para Salomão, para o seu filho, construir o Templo de Jerusalém. Ele não só separa material para a construção, ele também desenha a planta física do templo, conhecido como Templo de Salomão,
porque foi Salomão que construiu, mas a planta física foi Davi quem desenhou. E Davi também deixou pronto para Salomão as escalas de trabalho da tribo de Levi, que é quem serve no templo de Jerusalém. Veja, a tribo de Levi, ela cresceu muito desde que entraram na Terra Prometida, desde que entraram em Canaã. A tribo de Levi, ela se divide em 3 famílias. Uma família, não vou entrar nos detalhes aqui, é só para a gente entender esse versículo 5. Uma família vai cuidar, cada família vai cuidar de uma parte do serviço da casa de Deus. E a família de Arão é a família sacerdotal dentro da tribo de Levi. Então veja bem, que levita não são os que cantam na casa de Deus. Os que cantam na casa de Deus estão dentro da tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi está todos os que trabalham na casa de Deus, inclusive os sacerdotes, inclusive quem carrega banco, inclusive quem limpa, quem faz a higiene lá na casa de Deus, quem limpava todos os ambientes, todos os espaços dentro do templo. Então tudo isso é levita. E dentro da família na família de Arão, que pertence à tribo de Levi, a família sacerdotal. Essa família sacerdotal, ela cresceu muito desde que entrou em Canaã. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, continuaram crescendo. Quando voltaram para Jerusalém, se nós lermos ali Esdras 2 e 3, nós vamos ver quem voltou do cativeiro da Babilônia e nós vamos ver a quantidade ali de famílias, de pessoas que eram sacerdotes, família de Arão. No tempo, então, de Davi, a família sacerdotal, os descendentes de Arão já eram muito numerosos, haviam crescido muito. Então, Davi faz o quê? Ele divide a família sacerdotal em 24 turmas, em 24 escalas de trabalho, e cada tempo é uma parte da família que trabalha no templo. Então vai para o templo, a família fica em casa, a esposa fica em casa, o sacerdote vai para o templo e trabalha lá de acordo com a sua escala. Quando voltam do cativeiro, quando nós lemos lá Esdras e Neemias, estes postos são reassumidos. Então, os descendentes de cada escala de trabalho voltam e continuam na sua escala de trabalho, porque isso está escrito na palavra de Deus, então eles dão continuidade. E é assim que eles aprendem hoje, inclusive, não é feito porque não tem o templo de Jerusalém ainda, o terceiro templo, mas a tribo de Levi já está treinada hoje em Jerusalém para reassumir esses postos de acordo com o que foi determinado por Davi. Eles estão prontos para o terceiro templo, para continuar isso aqui. Então, quando a gente lê aqui da ordem de Abias, porque Abias era de uma escala, era um cabeça de família de uma dessas escalas. 24 escalas, 24 grupos. E Zacarias, ele era mais ilustre, vamos dizer assim, porque ele pertencia à primeira das 24 divisões dentro da família sacerdotal, tá bom? Além dele ser da tribo de Levi, além dele ser da tribo de Levi, ele era da família sacerdotal, e olha só, além de família sacerdotal, era casado com a Isabel, que era também descendente de família sacerdotal, das filhas de Arão. O sacerdote tinha que casar com alguém dentro da família sacerdotal. Claro que vamos encontrar exceções, mas ele precisava casar com ele e ele cumpriu com isso. E isso tornava este casal, Zacarias e Isabel, muito nobre, muito distinto. Significava o quê? Que os dois conheciam muito bem a lei do Senhor, todo o cerimonial no templo e todas as coisas. E se conheciam a lei do Senhor, eles conheciam as profecias. Ontem à noite nós vimos esse período interbíblico e vimos algumas profecias de Daniel se cumprindo no período interbíblico. E nós vamos ver que Zacarias aqui ele vai reconhecer as profecias que se cumprem no próprio filho.
Não dá nem para imaginar o que é, o que eles viveram, o que eles sentiram. Vamos para frente. E aí o que acontece? No versículo 6, então, nós vamos ver que eles eram avançados em idade. Não tinham filhos, Isabel era estéril. Versículo 8, e aconteceu que enquanto ele, o Zacarias, estava executando o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ou seja, aquela escala de trabalho que está lá em 1 Crônicas 24, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe em sorte entrar no templo para queimar o incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando. E aí apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, ao ver, turbou-se, caiu, temor sobre ele. E aí o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Que oração, Janaína? Que oração? A oração de Zacarias, feita em secreto, não era conhecida. Nós vamos saber que oração é. A oração feita no secreto. E tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Perceba o segredo aqui. É sobre Jesus, é sobre o Evangelho, mas aqui nesse versículo 13 começa um segredo do casamento. Preste atenção. E tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Vamos avançar um pouquinho. Eu já li do 11 ao 16. Vamos ler o 17. E irá diante dele, esse dele geralmente está com letra maiúscula, dá uma olhadinha na sua Bíblia, Lucas 1:17, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Aí vamos para o 18. E disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Nós vamos ver a diferença de Zacarias para Maria. Zacarias questiona, ele quer um sinal, ele quer algo para saber que isso vai acontecer mesmo. O anjo Gabriel falando com ele. E aí o anjo fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e a te dar estas alegres novas, essas boas notícias. Você vai ficar mudo e não poderá falar, ou seja, a partir de agora, até ao dia que essas coisas aconteçam, porque não creu nas minhas palavras, as quais se cumprirão a seu tempo. Olha só, ele orou em secreto, ele pediu em secreto, que queria um filho. O anjo vem com a resposta e ele pediu um sinal para ter certeza de que as coisas iam acontecer. Mas não foi a incredulidade momentânea de Zacarias que fez com que ele perdesse a bênção, porque era o plano de Deus já determinado para que acontecesse neste tempo. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de tanto que ele demorava-se no tempo. Veja que eles não estavam impacientes como nós ficamos quando o culto demora mais tempo, mas eles estavam ali num sentimento de expectativa. E saindo ele, não lhes podia falar, porque já estava mudo, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. Falava por gestos, pois ficou mudo. Preste atenção. E sucedeu, versículo 23 é usado muito para luto, para comunicar a morte, né? E sucedeu que, cumpridos os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou por 5 meses. Não é falado quantos anos tinha Isabel, apenas que ela era avançada em idade. Tá? Não é falado. Existem especulações, existem conjecturas, mas a Bíblia em si não fala. Assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para tirar a minha afronta entre os homens. Então ela escondeu-se
por 5 meses. Ela não engravidou e saiu contando para todo mundo. Ela ficou quieta na dela. Entendemos que ela foi então ali buscar ao Senhor, porque ela fala: assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para tirar a minha afronta. Ou seja, o fato dela ser estéril. E no 6º mês, versículo 26. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel aparece para Maria. Vamos ver aqui, versículo 27. A uma virgem desposada, ou seja, estava comprometida já com um varão que se chamava José, da casa de Davi, trono real. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, ou salve, bem-aventurada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Veja, vamos chamar atenção aqui. Leia na sua Bíblia o versículo 28 e me diga o que está escrito. Bendita és tu. O que vem depois? É isso que eu queria chamar a atenção aqui, então, desse versículo. Bendita és tu entre as mulheres. O que significa entre? Entre não é acima, não é sobre todas, não é mais do que as outras, é entre. Bendita és tu entre. Onde você está, entre todas, você é bendita. Não está escrito que ela é mais do que as outras. Isso significa o quê? Que é pontual. Nesse momento, você é favorecida entre elas. Entre as que estão aí, você é favorecida neste momento. Quando fala entre, é pontual. Não é acima, que significa por mais tempo ou até definitivo. Nós precisamos ler, não precisamos entender de língua portuguesa nem de letras, eu mesma não tenho nenhuma formação nisso, mas nós precisamos ler com cuidado. Leia mais vezes se for necessário, leia esse capítulo todo, observe exatamente o que o anjo fala para Maria. O destaque não é Maria, o destaque é Jesus. O que vai acontecer com Maria por conta de Jesus, não por conta dela. Jesus não vai ser quem é, não vai vir como filho de Deus por causa de Maria, mas através dela. Ela será o canal, o instrumento. Aqui ela é bendita entre, é pontual. Nós vamos ver até que ponto que vai esse bendita. Tá bom? Nós vamos ver até que ponto que vai. Já que é pontual, começa num ponto e termina em outro ponto. Então começa aqui. E aí no decorrer da leitura, nós vamos ver até onde vai. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava dentro de si que saudação seria essa. Então, estão acompanhando? Quero chamar a atenção para esse bendito és tu. Versículo 30. Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele dará ao Senhor Deus o trono de Davi, seu pai. Conforme está lá, promessa feita a Davi em 2 Samuel capítulo 7. E reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Aqui, o versículo 33 é escatológico, é reino milenial. Então Maria disse ao anjo: como se fará isto? Porque eu não conheço homem nenhum. Veja, ela não estava duvidando como Zacarias, ela estava intrigada, curiosa, ela era pouco mais que uma adolescente. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Eis que a tua prima Isabel também conceberá na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então a diferença de nascimento de João Batista para Jesus é de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível, ou seja, tanto de nascer numa pessoa já velha,
que é o que a Bíblia fala, na sua velhice para Isabel, como para a Maria, que era virgem ainda aqui. E aí Maria fala o quê? Eis-me aqui, serva do Senhor, que cumpra-se em mim a tua palavra. Olha só, nós estamos só no 38 e são 80 versículos. Vamos avançar um pouquinho então? Aí o que acontece no 39? Então, naqueles dias, que dias? Aqui, no 6º mês de gestação de Isabel, que seria o 1º mês de Maria. Foi apressada a uma região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Vamos confirmar isso, eu sempre falo. A Bíblia explica a própria Bíblia. 2 pontos que nós precisamos ter muita consciência. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu quero entender a Bíblia, eu tenho que continuar lendo. Muitas vezes a explicação não está no texto. Nós vamos avançar e ler outro texto para entender. E a Bíblia é uma revelação progressiva. Ela vai se revelando conforme eu vou avançando. Tanto na profundidade do meu estudo, da minha dedicação, como na leitura, no progresso da própria leitura, bom? E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha no ventre de Isabel saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42, e exclamou com grande voz, bendita és tu. Versículo 42, Isabel falando, não é um anjo Gabriel, mas ela vai falar a mesma expressão, bendita és tu entre as mulheres, não acima, não sobre, mas entre, e bendito o fruto do teu ventre. Não tem plural. Aqui Jesus é singular e nós vamos ver que é muito singular. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar a voz da tua saudação aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, e bem-aventurada a que creu. No caso, Maria, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E aí tem o cântico de Maria, aqui, lá na casa de Isabel. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Senhor. Vamos ver, versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva. Ou seja, ela tinha conhecimento de que ela era simples, serva, mostrando ali sua humildade. Revelação de Isabel, ela teve essa revelação, mas veja, nós vamos ver que ela e Zacarias conheciam a lei do Senhor e identificaram as profecias que estavam se cumprindo. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos. E aí nós vamos até o versículo 55. Como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel quase 3 meses. E depois voltou para sua casa. E aí vamos para o versículo 57. A Bíblia não fala quando é que foi o casamento entre Maria e José, mas entende-se que foi assim, em seguida do anjo Gabriel aparecer para Maria. A história bíblica fala isso também, que o casamento deles aconteceu ali em seguida. Nos versículos 57 até o 66, nós vamos ver o nascimento de João Batista. E aí, vamos ler aqui alguns versículos que eu quero chamar a atenção. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho.
E os seus vizinhos e parentes, ou seja, assim que Maria saiu de lá, em seguida, poucos dias depois, João Batista nasceu. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha tido para com ela grande misericórdia e se alegraram com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar um menino. Veja, isso é ordem de Deus, lá de Gênesis 17, que Deus deu para Abraão, no 8º dia. Eles chamavam, quem chamava? Os vizinhos e os parentes. Chamavam o menino de Zacarias, porque era o nome do pai, era costume. E respondendo, a mãe disse, não, porém, será chamado João. E disseram, não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E Zacarias escreveu numa tabuinha, João. E aí todos se maravilharam. E assim que ele escreveu João, a boca se abriu, a língua se soltou e ele voltou a falar, louvando a Deus. E aí todos ficaram com temor. E todos os que as ouviam, ou seja, as notícias sobre João, sobre o nascimento de João e seu pai, que havia ficado mudo, voltou a falar, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será este menino? As pessoas, alguém diferente esse menino, mas elas não estavam identificando por conta dos 400 anos do período interbíblico, onde muitas profecias se cumpriram e os judeus estavam esperando que viesse o Messias político. Mas eles já não identificavam as profecias como, vamos ver que Zacarias identifica. Porque estavam se afastando, o pecado estava ali no meio do povo de Israel de novo, o negócio estava difícil, né? Nós falamos sobre isso na live de ontem à noite. O que eu quero chamar a atenção aqui? Não é uma dificuldade para muitas pessoas a comunicação no casamento? Olha que comunicação abençoada de Zacarias e Isabel. Eles já estavam velhos. Velhos, eu não vou falar terceira idade, a Bíblia fala velhos é velhos. Zacarias ia para o templo e ficava lá servindo de acordo com sua escala. Isabel ficava em casa, sozinha, muitos dias. O anjo aparece para ele e dá um nome para ele. A Bíblia não fala que deu o nome para Isabel. E ele chega em casa e aqui ela sabe o nome. Não tem se a mãe gostou do nome ou não. Ela obedece. Agora, como é que ele se comunicou com ela? Certamente também escreveu para ela. Porque ela sabia que era João. É ela que fala, o seu nome será João. É ela que fala. O marido estava mudo. E aí, quando questionaram, não tem ninguém nos seus parentes com esse nome, aí que perguntaram para Zacarias. Como ele estava mudo, ninguém estava perguntando para ele. Só perguntaram quando Isabel disse o nome. Olha que comunicação. Primeiro, comunicação. Mesmo o homem não conseguindo falar, mesmo Zacarias mudo, houve uma comunicação. Segundo, houve uma obediência da parte de Isabel para com Zacarias. Leia depois Lucas novamente e tente encontrar onde que o anjo aparece para Isabel, falando que ela vai engravidar, falando que o filho vai ser João. Procure para ver se você vai achar. Submissão, obediência ao marido é a chave da boa comunicação. Ela poderia ter dito, não quero o seu nome, quero o nome do meu pai, quero o nome de fulano. Ela poderia, inclusive, não ter obedecido ao marido e ter dado qualquer nome que ela quisesse, como muitas de nós, muitas vezes, fazemos, já que o marido não está podendo falar, né? Ou ele não está em casa, ou ele está viajando, a gente desobedece, porque ele não está aqui, ou ele não está podendo falar, está doente, está acamado, está viajando, está inacessível. E aí tomamos outra decisão, baseado só no nosso eu. Olha que lindo, mudo, sem poder falar, mesmo assim, a esposa acata.
um entendimento muito grande de submissão, um entendimento muito grande de obediência, um entendimento muito grande da lei de Deus, porque Isabel era da família sacerdotal de Arão, ela conhecia a lei do Senhor. Vamos lá, versículo 67. Lá no YouTube, no canal do YouTube, eu tenho uma live que eu falo mais sobre esse relacionamento de Isabel com Zacarias. Quem quiser, uma live que eu fiz no ano passado com a Isabel do Exército de Mães e coloquei lá no YouTube. Se alguém quiser, ela é sobre um prisma mais de maternidade, mas eu também falo sobre essa questão da comunicação do casal. Quando a gente consegue chamar atenção por algum ponto. Que muitas vezes na leitura passa, né? Quando a gente vai lendo a Bíblia, cada vez que a gente lê uma passagem, um ponto chama atenção. Cada vez é algo diferente que chama atenção. Vamos continuar aqui então no 67, falta pouquinho para terminarmos Lucas 1. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Para quem acha, né, para quem defende que o Espírito Santo foi lá em Atos 2, nós vemos a atuação do Espírito Santo em todo o Velho Testamento, vemos aqui também, muito antes de Atos 2, 33 anos antes. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Quando ele fala que desde o princípio do mundo, aponta para o início da escatologia. Onde começa o estudo da escatologia na Bíblia? Para você. Eu já falei sobre isso outro dia. Para você, onde começa a escatologia? As pessoas dizem muito, eu gosto de estudar escatologia, e aí vão para Daniel, vão para o Apocalipse. Onde começa o estudo da escatologia para você? O estudo da escatologia começa em Gênesis 3 e 15, que fala o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, em Gênesis 3 e 15 começa o estudo da escatologia. Vamos ler os 76. Leiam depois tudo. Ele faz um retrospecto aqui, então, do trabalhar de Deus ao longo da história. E aqui, no 76, e tu, ó menino. Então o pai, profetizando sobre o filho, será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos, os nossos pés pelo caminho de paz. E o menino crescia. Que menino? João Batista. E se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então ele viveu nos desertos ali da região até os 30 anos de idade, mais ou menos, cumprindo inclusive o que está lá em Números 4:3. Tá bom? Então aqui Zacarias profetiza sobre o filho, e nós vimos essa profecia da parte de Malaquias, lá em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor. Então Malaquias 3:1 aponta para João Batista como aquele que preparará o caminho antes de Jesus. Que caminho é esse? É o quebrar o coração, é quebrar a dureza moral que o povo de Judá estava, depois de 400 anos vivendo de muitas formas e vivendo uma vida diferente daquela que Deus havia planejado para eles.
havia pessoas fiéis a Deus nesses 400 anos? Havia pessoas fiéis a Deus agora, antes de Jesus? Havia, como Zacarias e Isabel, por exemplo, tementes, justos e fiéis a Deus, conforme a gente vê ali no versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então muitos eram justos, muitos viviam assim nessa época. Tá? Não foi que todo mundo, sempre há um remanescente que se mantém fiel a Deus, aos preceitos de Deus. E aí agora, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos então para João. Estou vendo que talvez não dê para fazermos a introdução de João hoje, mas aí a gente faz amanhã sem problemas. Nós vamos entender o porquê que tem 4 evangelhos, mas existe algo muito rico em João. Existe hoje muitos servos de Deus com problemas emocionais, com alguns pontos de imaturidade espiritual, por falta do entendimento da palavra. Nós vamos ver em João que é a verdade que liberta. Porque quando nós entendemos a verdade, quando nós entendemos a palavra, porque a verdade é a palavra, nós nos libertamos de muitos problemas, de muitas coisas, de muitos traumas, de muitas percepções erradas. Quando nós vamos fazer aconselhamento, dependendo de algumas situações, a gente começa explicando o Evangelho de João, porque ao entender João, muita coisa se resolve. O Evangelho de João, então, leia. Se você tem problemas de autoestima, a gente não vai encontrar autoestima na Bíblia. Lá no meu perfil tem um destaque lá falando sobre autoestima. Leia João se você tem problemas de autoestima, se você tem problemas de paternidade, se você luta para ter intimidade com Deus e não consegue, leia o Evangelho de João. Faça um propósito de ler um capítulo por dia, 21 dias você lê. Busque entendimento do Evangelho de João. Então a leitura de hoje nós vamos do 1 ao 14. E a introdução de João vai ficar para amanhã mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Então João, ele não vai falar sobre o nascimento de João Batista. Quando ele fala sobre João Batista já está grande, já está adulto. Ele não vai contar as mesmas coisas do jeito dos outros evangelhos. Tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Vamos falar sobre isso no domingo de manhã. João não é sinótico. Sinótico significa mesma visão. O sinótico se divide ali sim e ótico. O ótico é visão. Então, o sim é de mesma, é de visão igual. Então, eles têm a mesma visão. E João, ele vem numa outra perspectiva, diferente do que os 3 primeiros evangelhos. João, ele vai trazer a eternidade, a perspectiva da eternidade. Os outros 3 evangelhos, eles trazem a questão do físico, da encarnação, de como Jesus veio como homem físico. João vai apresentar Jesus sob a perspectiva da eternidade. Então, se nós fôssemos ler, e eu penso que seja bem difícil de fazer um plano assim, mas se nós fôssemos ler em ordem cronológica de acontecimento, ao invés de Gênesis 1, nós teríamos que ler João 1, os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos, para depois entrar em João 1, em Gênesis 1. Então teríamos que ler João 1 do 1 ao 5, aí Ezequiel 28, Isaías 14, para depois Gênesis 1, na ordem dos acontecimentos de fato. Tá?
Então vamos lá. No princípio. O que é isso então? É realmente no início de todas as coisas. No princípio. Isso significa o quê? Antes de Gênesis 1, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Leia esses primeiros 14 versículos da leitura de hoje. Observe na sua Bíblia o que está em letra maiúscula e o que não está. Há muitas versões hoje de Bíblia e muitas vezes nós procuramos uma versão para que o vocabulário seja mais, entre aspas, fácil para a gente. Mas tem versões que eu não considero boas para quem quer aprender da palavra de Deus. Uma leitura simples do dia a dia, claro, é melhor ler do que não ler. Mas se você quer aprender mais da Bíblia, procure uma versão que trate, que coloque as palavras de destaque realmente em letra maiúscula. Porque isso ajuda a abrir a nossa visão de que aquilo é diferente e que precisa ser dada atenção. Há versões hoje que deixaram tudo muito comuns, que você não consegue mais perceber a diferença. E aí você lê naquele piloto automático e não te chama atenção e você perde em aprendizado. O verbo com o V maiúsculo, por exemplo, luz, vida, com letra maiúscula, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, falando de Jesus, Jesus como o verbo. O que significa esse verbo? Alguma versão pode estar escrito logos, esse entendimento de palavra, de ideia, de ação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, que daí aqui já Jesus vindo então, como encarnado, como homem. E as trevas não compreenderam. Veja que João vai escrever depois. Os evangelhos eles são escritos depois que Jesus já morreu e já ressuscitou. Então muitas coisas estão escritas nesse sentido de passado, porque eles estão escrevendo algo que já passou, algo que já aconteceu. É exatamente isso. Esse verbo é no sentido então de vida, de ação, de palavra, de início. E aí vamos para o 6. Então, do 6 ao 9, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que somos todos criatura de Deus, conforme está lá em Gênesis, no início. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, que é Jesus, para que todos crescem por ele. Perceba a palavra, né? Perceba, muitas vezes a gente não percebe os detalhes. Para que todos, está incluindo todo mundo, não é só para Israel, já está aqui. Eu não preciso ir lá em Gênesis 3:16 para entender que é para todo mundo. Aqui já está escrito, para que todos crescem por ele. Ele com letra maiúscula, porque é Jesus. Não era ele a luz. João Batista não era a luz. Mas ele era para testificar da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira. Há muitas luzes, mas uma é a verdadeira. Uma é a que não desliga, que não acaba a bateria, que não acaba a energia, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, aí sim, de forma específica para os judeus. E os seus não o receberam.
mas a todos quantos o receberam. Nós vimos lá no finalzinho de Daniel, em Ezequiel também, como vai ser o povo de Israel no final da grande tribulação, quando Jesus vem no retorno glorioso e vem para vencer a batalha lá contra o anticristo e põe um fim ali, derrota o anticristo e liberta Israel. E aí Israel olha e vê que é o Jesus que eles crucificaram, que aquele Jesus que eles crucificaram é o Messias. E aí nós falamos sobre isso nas lives, da surpresa deles quando eles perceberam que eles crucificaram o Messias. E aí vem esse versículo, né? Veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui nós acabamos a leitura de hoje. Somos todos criaturas diante de Deus. Só é filho quem passa por Jesus. É preciso escolher, aceitar, que é uma expressão mais conhecida, aceitar Jesus, para então ser adotado por Deus. Adotado, olha só, não nasceram do sangue, versículo 13. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação vem por conta da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todos somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos. Quem é filho, gente? Todos são filhos? Não. É filho quem nasce do seu sangue. No caso dos judeus, que é um povo só, ou quem é adotado. Quem é adotado, então, passa a ser filho. Há um problema, há um entendimento incompleto, até errado em alguns momentos, sobre a questão de identidade, sua identidade, porque não entende a paternidade de Deus. Por quê? Porque o nosso modelo de paternidade é o nosso pai terreno, o nosso pai de sangue. E aí tem dois pontos. Um pai que realmente não foi pai, no sentido mínimo que a gente pode falar. E aí a pessoa tem dificuldade no relacionamento com Deus, porque na sua cabeça há uma limitação por conta do seu pai terreno. Mas há também uma dificuldade no espiritual, porque o nosso pai terreno é como nós, humano, falha e erra também, e não criticando pai nenhum, mas é porque somos falhos. Então nós precisamos entender que o nosso pai terreno é incompleto, é falho. Se já serve a Deus, ele está num caminho de santificação. Mas nós temos um pai eterno que nos amou e nos adotou como filhos. E o pai eterno é perfeito, não falha nada, tem tudo. Então, para entendermos a nossa identidade, nós precisamos, quando a gente pega o RG, nós vamos ver lá a nossa filiação. Nós precisamos, para conhecer a nossa identidade, nós precisamos conhecer o nosso Pai Celestial. Quem não entende a filiação não participa do que está aqui. E aí é outro ponto que eu quero chamar a atenção. É muito lindo, né? Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, algumas versões está escrito: deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. E todo mundo quer direito, não quer? Todo mundo quer herança, todo mundo quer direito, todo mundo quer mesada, todo mundo quer direito, quer promessa, quer bênção. Só que todo filho, seja ele de sangue ou seja adotado, tem direitos? Tem. Mas junto com os direitos vêm os deveres. E muitas vezes nós queremos os direitos, assim como o filho pródigo. Queremos as bênçãos, queremos as promessas, mas não cumprimos com os nossos deveres. E o primeiro grande dever que nós temos é honrar
pelo nome do Pai. É não envergonhar o nome do meu Pai. Zelar pelo nome do Pai. Como é que eu zelo pelo nome do Pai? Como é que eu zelo pelo nome do meu Pai terreno? Como é que eu zelo? Com o meu testemunho. Se eu, enquanto estava na casa do meu pai, fizesse algo errado, a cidade que é pequena, não ia falar assim, a Janaína acabou com sua vida. Não. Olha lá, a filha do seu Arno, a filha do Bote. Ou seja, eu estaria sujando o nome do meu pai. Então, se eu me identifico como filha do pai, eu preciso obedecer ao pai. Eu sugiro você ler o livro de Malaquias e assistir a live de Malaquias de ontem, que lá nós falamos sobre isso. Malaquias não é só sobre dízimos e ofertas. Lá fala, Deus pergunta para o povo lá em Malaquias, vocês me chamam de pai, mas vocês não me obedecem como filho? Deus pergunta exatamente isso lá em Malaquias. Nós precisamos então ter essa consciência de que nós temos direitos, nós temos bênçãos, nós temos promessas como filhas, filha amada do Pai, mas nós também temos deveres, responsabilidades. Amém? E vamos encerrar então a leitura de hoje. Amanhã nós vamos para Mateus 1 e Lucas 2. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe.